Olá, meu amado, minha amada, meu amigo, minha amiga. Estamos aqui na Rede Paulista, na nossa TV, com o programa Jesus Leão de Judá. Hoje, quinta-feira santa, a véspera da sexta-feira maior da nossa fé, sexta-feira santa, onde nós cristãos celebramos nesta quinta-feira a celebração da ceia do Senhor. Jesus, naquela atitude também do lava-pés, quando ele foi lavar os pés dos seus discípulos, e também quando ele vai para o Horto das Oliveiras, e lá no Horto das Oliveiras ele é traído. Primeiro que ele está ali sendo tentado pelo diabo pela segunda vez. A primeira vez ele foi tentado pelo diabo, Evangelho de Lucas capítulo 4, quando ele estava, depois de um jejum de 40 dias e 40 noites, diz a palavra de Deus, que o diabo se aproximou de Jesus e ofereceu a Jesus 3 tentações. E Jesus resistiu e na última tentação ele disse: retira-te, Satanás, sai da minha frente, Satanás, vai embora, Satanás. E Satanás teve que ir embora. E numa segunda tentação foi justamente no Horto das Oliveiras, quando o Senhor estava suando sangue e tal era a dor espiritual, moral de Jesus, e ele começou a suar sangue, tal era aquela dor que ele sentia na alma, dentro do seu ser, no mais profundo do seu ser. E diz a palavra de Deus que Judas Iscariotes, à frente de uma tropa dos soldados do sumo sacerdote, Anás, era sumo sacerdote naquele ano. Então diz a palavra de Deus que Jesus, ele suando sangue, depois foi tentado pelo diabo, mas ele resistiu. Os anjos se aproximaram, serviram o Senhor, justamente lá no Horto das Oliveiras. Jesus celebra a Santa Ceia, é o dia da ceia do Senhor, é o dia também do lava-pés. Jesus celebrou a ceia em Jerusalém, no cenáculo de Jerusalém. Jesus, ele lavou os pés dos seus discípulos, nos dando também o exemplo de humildade, Então, nosso Senhor e Salvador, ele nos dá esse exemplo maior a nós cristãos, a nós ministros do Evangelho, a você que está me vendo agora, lavar os pés das pessoas. Não literalmente, irmãos, também até literalmente, se assim for necessário. Você visita, por exemplo, um doente, e o doente precisa de um banho, por exemplo. Isso aí é servir, é lavar os pés daquela pessoa, é servir aquela pessoa. Ou então, você visitar uma pessoa que está deprimida, uma pessoa que está triste, uma pessoa que está desesperada, uma pessoa que está desanimada, fazer uma visita a um doente, a um preso, levar um prato de alimento, de comida àquele que está com fome. Não é verdade, irmãos? Então, meu amado, minha amada, há muitas maneiras de lavarmos os pés uns dos outros. Então, hoje, quinta-feira santa, dia da ceia do Senhor. Diz a palavra do Senhor em Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 26. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Então, nosso Senhor, naquele momento, ele institui a Santa Ceia da Eucaristia. Para nós cristãos, a Eucaristia é justamente o ato maior daquela quinta-feira santa. Quando Jesus tomou o pão sem fermento, quero lembrar, o pão sem fermento, o pão ázimo, ou seja, pão sem fermento. Por quê? Porque Jesus, ele instituiu a Eucaristia, o sacramento, justamente numa ceia pascal judaica. Então, se era uma ceia pascal judaica, então o pão era pão sem fermento. Porque todo judeu, deveria, uma vez por ano, celebrar a Páscoa com pão sem fermento. Por quê, irmãos? Porque a Bíblia nos ensina que quando os hebreus saíram do Egito, da escravidão, eles saíram apressadamente. Então, não deu tempo de fermentar a massa do pão. Então, quando eles celebraram a Páscoa pela primeira vez, o pão estava sem estar fermentado. A massa não havia sido fermentada. Então, eles celebraram a Páscoa pela primeira vez com pão ázimo, com pão sem fermento. Por isso que nas nossas Eucaristias, nas nossas Santas Ceias, nós celebramos o pão ázimo, o pão sem fermento, lembrando justamente o povo de Israel, o povo hebreu, o povo judeu, o povo da primeira aliança, que saiu lá do Egito apressadamente e o pão era sem fermento.
Então, meu amado irmão, minha amada irmã, na Quinta-feira Santa é isso que nós celebramos. Então, hoje nós teremos no Clube Nacional, às 19 horas, a Santa Ceia do Senhor, a instituição da Santíssima Eucaristia. A palavra Eucaristia significa ação de graças, agradecimento, louvor, adoração ao Senhor nosso Deus. Tá bem? Então todos participem da Santa Ceia do Senhor, da Ceia da Eucaristia. Há igrejas cristãs que veem a Santa Ceia apenas como uma recordação, apenas como uma lembrança do que aconteceu, como diz Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 26, aconteceu em Jerusalém. Para nós, cristãos católicos, sejam os católicos romanos, os católicos anglicanos e os católicos ortodoxos, nós tomamos essa palavra literalmente. Nós cremos que o pão é mudado em carne de Jesus, em corpo de Jesus, e o sangue é mudado, o vinho é mudado em sangue de Jesus. Então, para nós, a Eucaristia não é apenas uma lembrança, não é apenas uma recordação. Para nós, a Eucaristia, verdadeiramente, é o corpo de Jesus, é o sangue de Jesus. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, nessa Quinta-feira Santa, participe bem da Santa Ceia da Eucaristia. Como eu lembrei e repito, 19 horas no Clube Nacional, nós temos a nossa grande celebração eucarística, onde também, além de celebrarmos a instituição, a criação do sacramento da Eucaristia, nós também teremos aquele ato, aí sim simbólico, do lava-pés. Lembrando que Jesus fez há 2000 anos, lá em Jerusalém, na sala do cenáculo, quando ele lavou os pés dos seus discípulos. Então, que nós possamos também, nós cristãos, hoje, cristãos do século XXI, possamos lavar os pés uns dos outros. Ou seja, pedir perdão a alguém é lavar os pés. Pedir perdão a alguém é lavar os pés. Você ir visitar uma pessoa e liberar o perdão sobre aquela pessoa é lavar os pés daquela pessoa. Ou você, além de liberar o perdão, porque a pessoa fez um mal a você, você pedir perdão. Porque há muita dificuldade. Muitas pessoas sempre exigem que os outros peçam perdão. Mas a pessoa tem dificuldade dela reconhecer que ela errou, que ela pecou, que ela machucou alguém e que ela precisa pedir perdão. Então, que nós vivamos intensamente hoje, Quinta-feira Santa, 19 horas no Clube Nacional, na nossa Santa Eucaristia, da Ceia do Senhor e do Lava-Pés. E amanhã, é claro, Sexta-feira Santa, 3 horas da tarde, 15 horas, também no Clube Nacional, teremos a nossa celebração da Sagrada Paixão e Morte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus está vivo, aleluia! Será apenas uma recordação, uma lembrança do que aconteceu em Jerusalém. Amém? Breve intervalo, meu amado, minha amada, e voltaremos, em nome de Jesus, o Leão de Judá, com o nosso programa Leão de Judá. Olá, meu amado, minha amada, estamos aqui no programa Jesus Leão de Judá, aqui pela nossa querida Rede Paulista. Hoje, Quinta-feira Santa. Por que Quinta-feira Santa? O que difere a quinta-feira de hoje para outra quinta-feira, qualquer quinta-feira do ano? É um dia como outro qualquer, claro, mas é mais uma quinta-feira. Só que hoje nós comemoramos algo especial. Por quê? Porque hoje nós celebramos a Santa Ceia da Eucaristia. Foi numa quinta-feira que Jesus realizou aquela Santa Ceia em Jerusalém. Lembra? Em Jerusalém, ele reuniu lá no cenáculo em Jerusalém, ele mandou os seus discípulos antes dele, antecedendo a ida dele para Jerusalém, preparar aquela sala, o cenáculo, prepararam a sala para celebrar a ceia. Que ceia? A ceia judaica. Jesus era judeu, todos os apóstolos eram judeus e uma vez por ano os judeus deveriam se reunir para celebrar a Páscoa. A palavra Páscoa, Pessá, significa passagem, pulo, mudança. O que é o Pessá? Páscoa. Literalmente, irmãos. É assim, é isso, ó. Sair daqui para cá. Isso é o Pessá. Isso é a Páscoa. Para o judeu, o que significava a Páscoa? O Pessá. Sair daqui, da escravidão no Egito, para a terra prometida de Canaã, a terra onde corre leite e mel. Pessá, passagem, pular. E, para nós cristãos, a morte de Jesus, saída da morte para a vida, na ressurreição. Para o judeu, Antiga Aliança, Antigo Testamento, saída do Egito para a libertação em Canaã, a terra prometida. Para nós cristãos, Jesus saiu da morte do túmulo, ressuscitou, saiu da morte para a vida. Então, para nós, a ressurreição é algo muito maior do que a libertação do povo de Israel no Egito.
para nós, porque a primeira Páscoa foi a primeira libertação. Claro, foi uma libertação, não resta a menor dúvida. Mas aquela libertação é a libertação de um povo, de um país estrangeiro, que escravizava o povo, para a terra prometida, onde corre leite e mel, a terra de Canaã, a terra dos cananeus. Para nós é mais importante, tem a ver com a nossa salvação, com a minha salvação e a sua. A saída do túmulo de Jesus, da morte para a vida. Pessá, passagem, Páscoa. Então hoje nós celebramos o quê? Jesus vai para Jerusalém e diz a palavra de Deus que lá em Jerusalém está a sala chamada Cenáculo, preparada em Jerusalém, e ali ele celebra a ceia pascal judaica. A lembrança, que Jesus era judeu, os discípulos eram judeus, então tinha todo o ritual durante a noite para celebrar a Páscoa. O cálice com vinho, o pão sem fermento. Por que nós usamos o pão sem fermento na Santa Ceia, na Eucaristia? Porque Jesus celebrou na última ceia em Jerusalém aquela Páscoa, aquela celebração pascal, com pão sem fermento. E a igreja continuou com pão sem fermento. Então nós usamos pão sem fermento, o chamado pão ázimo, pão sem fermento. Né? E Jesus na ceia, ele tomou o pão, disse tomai e comei, e tomando o cálice, disse tomai e bebei. É o meu corpo, é o meu sangue. E nós, cristãos, nós anglicanos, nós acreditamos que Jesus está presente ali no seu corpo e no seu sangue, no pão e no vinho. Tá? Para nós é muito importante mesmo. Respeitamos as outras tradições, as igrejas que vêm apenas como uma representação, como simbolismo. Respeitamos, claro, claro. O Espírito Santo de Deus também está ali, com certeza. Para nós é algo mais profundo. Para nós, realmente, Jesus está presente ali no seu corpo e no seu sangue, tá bom? Então vamos para o Evangelho. O Evangelho de hoje é São Lucas, capítulo 4, versículo 16 ao 21. São Lucas, capítulo 4, versículo 16 ao 21. Indo para Nazaré, onde fora criado, Jesus entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu, para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele, em Jesus. Então, o evangelho de hoje até o versículo 21. Então, passou Jesus e disse a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que acabaste de ouvir. Palavra da salvação. Irmãos, Jesus está em Nazaré. Nós sabemos que Jesus ele não é nazareno de nascimento. Ele é belemita. Lembram da história do Evangelho de São Mateus? Jesus ele nasceu em Belém, na cidade de Belém, na cidade de Davi, em Bethlehem, que significa casa do pão. A palavra Belém, Bethlehem, significa casa do pão. E uma curiosidade, a única língua que chama a cidade de Bethlehem de Belém é a língua portuguesa. Em todas as outras línguas, Bethlehem é chamada no original. Somente na língua portuguesa é chamada de Belém. Então, a cidade de Bethlehem significa casa do pão. Belém significa casa do pão, casa do pão. Diz a palavra de Deus que Jesus, ele nasceu em Belém, claro. Ele nasceu em Belém, mas quando Herodes pai, morreu, assumiu seu filho no governo. Então José não quis voltar para Belém, porque Belém fica muito próximo a Jerusalém. São apenas 8 quilômetros. Então fica muito próximo a Jerusalém. Então José, o que ele fez? Sabiamente, ele foi para Nazaré, voltou para Nazaré. Na verdade, José, ele queria ficar em Belém, voltar a morar em Belém. Ele era belemita. Mas ele foi para Nazaré, voltou para Galiléia, para o norte, para ficar mais distante do centro do poder, que era Jerusalém, mais distante do rei. Né? Porque se o pai quis matar o menino Jesus, que foi Herodes Magno, o filho também, com certeza, iria querer matar o menino Jesus. Então José
sabiamente, prudentemente, foi morar em Belém, em Nazaré. Então Jesus ele passou toda a vida dele em Nazaré. Por isso que ele é chamado de Nazareno. Tanto que acima da sua cabeça, na cruz, havia uma inscrição em latim, grego e em hebraico, dizendo Jesus Nazareno, rei dos judeus. Então Jesus ele é chamado de Nazareno. Indo para Nazaré, onde fora criado, olha lá, ele foi criado em Nazaré. Ele não era natural de Nazaré, ele era de Belém. Jesus entrou no sábado na sinagoga. Por quê? Porque Jesus era judeu e era rabino, era mestre. Tanto que quando Jesus ressuscita, a Maria Madalena, que foi a primeira pessoa a experimentar a ressurreição, a contemplar Jesus ressuscitado, ela diz Rabone. Rabone vem de rabi, rabino, mestre. Ele foi para a sinagoga em dia de sábado e depois diz a palavra que ele, segundo o costume, levantou-se para ler. Então nós percebemos que Jesus, ele não era apenas um judeu, ele era um mestre, ele era um rabone, um rabino, um rabi. Rabi, aquele que tem autoridade para ler a palavra. Naquele tempo, a Bíblia, a Sagrada Escritura, era em pergaminho. Não. Então, o que acontece? Jesus toma o livro do profeta Isaías, no capítulo 61, desenrola o livro. Ele não folheia o livro, não havia livro assim. Ele coloca sobre a mesa, abre, desenrola o livro e ele lê aquela grande passagem de Isaías 61. Que o Espírito do Senhor estava sobre ele. Cumpriu-se a profecia de Isaías na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Amém? Irmãos, eu quero convidar você de modo especial, meu amado, minha amada, hoje, quinta-feira santa, 19 horas, no Clube Nacional, esteja conosco celebrando a Ceia do Senhor e o Lava-Pés. E amanhã, 3 horas da tarde, no Clube Nacional, a grande celebração da Paixão do Senhor. Até amanhã, se Deus quiser.